A série Anéis de Poder acaba de dar uma aula de como esbagaçar um dos maiores vilões de todos os tempos. Agora eu tô começando a achar que Sauron é os amigos que fizemos no caminho. Oi, meu nome é Débora. Eu sou mais conhecida aqui e nas redes vizinhas como Deb Escreve. Eu sou escritora, leitora e cinéfila de plantão. E francamente, eu tô ficando cansada dessa tendência de Hollywood de aguar os nossos melhores vilões, diluir sua maldade, deixá-los impotentes. E pra quê? Torná-lo simpático? Deixá-lo misterioso? Ou será que é pra agradar as garotinhas do TikTok que fica shippando Sauron com Galadriel? Escolhe a sua resposta. Todas estão corretas. E todas demonstram o quanto Anéis de Poder é um erro. Sabe aquele ditado que diz que só damos valor a algo quando perdemos? Produções como Anéis de Poder e The Acolyte estão me fazendo olhar com mais compaixão para obras já duramente criticadas no passado, a saber, O Hobbit, os 3 filmes e a trilogia prequel de Star Wars. E eu peço seu perdão de forma antecipada, porque prevejo que esse vídeo vai machucar. Chame isso de meu movimento vilã nesse canal. Mas é necessário conhecer o Sauron original, sim, aquele que foi criado pelo grande J.R.R. Tolkien, a fim de demonstrar o quanto a Amazon esbagaçou esse personagem. Eu esbagaço, tu esbagaças, ele esbagaça, a Amazon esbagaça pra sempre. Eu sinto que eu vou falar muito essa palavra daqui por diante. Então, se você gosta do Sauron original ou tá curioso pra conhecê-lo, já peço que clique no like, no botão de se inscrever e no sininho de notificação, não só para ajudar esse vídeo a subir, mas também para ficar ligado em todas as novidades desse canal. Vamos começar pela origem de Sauron. E isso nos leva a conhecer um pouquinho da mitologia criada por Tolkien no seu universo. Sendo assim, de uma maneira bem breve, há uma hierarquia de seres a qual precisamos prestar atenção. No topo dessa hierarquia de seres encontramos Eru, ou Ilúvatar. Ele seria o equivalente ao que nós entendemos aqui na vida como o Deus cristão. É o criador de todas as coisas, o que inclui Eã, ou o nosso universo físico, e Arda, que é a Terra. Logo abaixo de Ilúvatar temos os Ainur, que são espécies de deuses no universo do Senhor dos Anéis. E a eles também foi dado a tarefa e atribuição de subcriadores. A ideia é que eles são muito poderosos e podem criar muito, mas sempre debaixo da música, ou seja, do propósito de Ilúvatar. Quando na história esses Ainur vieram para a Terra, eles ficaram conhecidos como Valar. E eles não estavam sozinhos, porque logo abaixo do Valar há os Maiar, que são seus servos e também muito poderosos. E aí eu quero que você preste atenção em 2 desses Valar, ou seja, os deuses que estão abaixo do deus principal, que é o Aulë e o Melkor. Aulë, como o mestre ferreiro e além disso criador de toda a substância que faz a Terra, é extremamente inteligente e apaixonado pela sua obra. Já Melkor era quem mais conhecia o propósito de Ilúvatar e era o mais poderoso de todos. Ele e Aulë eram parecidos no sentido da eficácia com que abordavam suas tarefas. Só tem um problema. Melkor se tornou conhecido como o Valar que desviou o propósito de Ilúvatar. Mesmo sendo o mais poderoso, ou talvez até por causa disso, esse cara deixou a corrupção entrar em seu ser. Tornou-se arrogante, invejoso, ganancioso e se rebelou contra a criação de Ilúvatar e dos seus próprios irmãos Valar. Rolaram várias guerras onde tudo o que os Valar faziam, Melkor ia lá e destruía. E nessa entra Mairon, que era um dos Maiar, ou seja, servos de Aulë. Mairon foi seduzido por Melkor por causa do ímpeto e da eficácia desse Valar caído e passou a servir Melkor. Mairon pode ser um nome estranho se você ainda não leu Tolkien, mas é de fato a alcunha original daquele que veio a ser conhecido como Sauron, o Senhor dos Anéis. Beleza, expliquei de onde ele veio, mas
Quem é Sauron? Sua personalidade, motivação e temática. Sauron, a princípio Myron, sempre foi muito poderoso, mas além disso, era um ser obcecado por ordem. E guarda essa palavra, obcecado, porque ela define muito a personalidade e natureza desse vilão. A princípio, prezar por organização, eficácia, evitar desperdícios é uma virtude. A questão é que Sauron colocava isso num patamar de importância muito maior do que de conhecer e entender as pessoas, ou seja, o outro que não ele mesmo. Aí entra a noção desenvolvida por Tolkien em suas obras de bem e mal. E não é um conceito relativo. Sauron era voltado para o controle do mundo material, por construir, por consumir e dominar. Sabe aquela história de deixar uma obra incrível e uma marca no mundo? Isso também tem a ver com os desejos de Sauron. A princípio, nada de errado aqui, pois o mundo material não deve ser negado. O problema é quando você utiliza o material para suplantar o espiritual. O conceito de espiritual em Tolkien está ligado com as experiências e relações humanas. Amor, amizade, fraternidade, companheirismo, sacrifício. Não é à toa que lá no fim da história do Senhor dos Anéis, temos muitos exemplos de como o espiritual derrotou o mal de Sauron. Ora, vocês lembram da amizade de Frodo e Sam? Dois amigos, pessoas simples que através de um poder muito subestimado pelo vilão da história, o derrotaram. A mitologia de Tolkien é sensacional. E conforme a corrupção o tomou, isso se transformou em violência e dominação. A violência como instrumento do seu poder. E assim como Melkor, que depois veio a ser conhecido como Morgoth, Sauron também faz as suas coisas com ímpeto e eficácia, o que o torna um ser odiável, mas altamente inteligente. E guarda essas características aí, porque daqui a pouco vou falar de Anéis de Poder. Visto que o Senhor dos Anéis é dividido em eras, na primeira, o Melkor é o que aparece mais. E da segunda em diante, Sauron. É como se eles fossem uma espécie de primeiro e segundo Satanás, respectivamente. É mais uma forma simbólica de dizermos que o mal está sempre à espreita. E quanto mais leio sobre Sauron aqui e em outros lugares, mais eu acredito que esse cara é feito da mesma substância que os tiranos da nossa história antiga e os ditadores da atual. O que eu acho mais legal nesse vilão é que ele não é o cara do poderzinho. Sim, ele é bem poderoso, tanto física quanto na magia, assim. Mas não é isso que o define. Sua principal característica é desse genial mestre ferreiro que forja a corrupção, tão bem representada nos próprios anéis, no ferro e no fogo. Mesmo ferro e fogo de armaduras e da própria Montanha da Perdição. Sauron é literalmente habilidoso e inteligente. E claro que tudo que eu falei aqui é meramente introdutório dessa personagem. É só para você ter um gostinho do que Tolkien fez, a personalidade, temática, importância de Sauron na obra inteira do universo de Senhor dos Anéis. Leia Tolkien. E chegamos à segunda parte do vídeo, aquela que você vai chorar. É agora que você vai entender por que tanta gente tá odiando o que a Amazon fez com Sauron em Anéis de Poder. Eu sou uma dessas pessoas. Em primeiro lugar, eu até entendo que os criadores de Anéis de Poder desejam explicar a origem da maldade de Sauron. Ora, o próprio Tolkien já ensinou ao longo de sua obra que o mal não existe por si só. Ele é apenas o bem que sofreu um desvio. É mero resultado da corrupção. Talvez por questões jurídicas, direitos sobre personagens e tramas não puderam explorar a real origem de Sauron. Essa que expliquei brevemente até aqui. Talvez a melhor opção para Anéis de Poder seria queimar essa primeira etapa de explicar a origem e ir logo para Sauron é um vilão super perigoso. E digo isso porque, obviamente, os criadores de Anéis de Poder não possuem habilidade para contar a história de uma personagem desse calibre sem esbagaçá-lo no processo. Vamos agora ver tudo o que Sauron fez na primeira temporada, se passando por Halbrand, antes de Galadriel descobrir a sua real identidade. 1. Salvou Galadriel mais de uma vez e deu água e comida para ela.
2. Pareceu mais razoável do que a própria Galadriel, a protagonista da série, em Númenor. 3. Fez amiguinhos e pagou bebidas no bar para todo mundo. 4. Em alguns diálogos, parecia genuinamente arrependido de ter matado o irmão de Galadriel. 5. Teve a oportunidade de matar a Galadriel, mas terminou seduzindo ela. E você pode até argumentar que ele fez tudo isso por manipulação. E ok, porque no próprio livro, Sauron é tido como um manipulador de primeira em vários momentos de sua história. Mas a grande questão aqui é o roteiro, porque durante a primeira temporada inteira, Anéis de Poder não se deu o trabalho de mostrar esse lado manipulador de Sauron, seja de forma explícita ou implícita. Explícita seria a gente vendo o Sauron se passando por Halbrand e tentando seduzir a galera toda como ele realmente fez. Só que ao mesmo tempo você o veria maquinando tudo por trás das cenas. Veria! Isso é super importante numa mídia visual. Foi mal. A segunda possibilidade de demonstrar o lado manipulador de Sauron ao longo da primeira temporada é um pouco mais sofisticada. Seria mostrá-lo como Halbrand, aparentemente inocente e heróico, mas ao mesmo tempo mostrar o que está acontecendo no universo ao redor. Tipo assim, opa, desde que esse cara chegou, tem umas coisas mudando aqui. Para pior, algo de errado não está certo e é isso que você deseja que o seu espectador pense. Roteirista da Amazon, é necessário plantar dúvidas, fazer sabotagens, colocar desconfiança na cabeça dos personagens em torno desse cara e de tudo ao redor dele. Na minha opinião, o ideal para a história fazer um pouquinho mais de sentido era eles revelarem a identidade de Sauron o mais rápido possível. Porque essa história de esconder a identidade do Sauron na primeira temporada se provou um erro amador. Aí você pode dizer: ah, mas os criadores realmente queriam fazer dele um mistério. Beleza, mas onde esses roteiristas foram formados? Na escola J.J. Abrams de escrita criativa? Putz, pior que eu me informei aqui, eles realmente são. Criar mistério não é sinônimo de omitir informações cruciais do seu espectador de propósito só porque você não consegue estruturar a sua história direito. Não é dizer, Sauron tá por aí, e deixar a história correr livremente como se ele não tivesse de fato, e chega no finalzinho, você pega esse cara aleatório e revela: esse é Sauron. Isso não é plot twist, é subestimar a inteligência e paciência de quem assiste. E na real, paciência eu já não tenho para esses roteiristas com pouca inteligência e muitas intenções. Porque criar a caixa de mistério do J.J. Abrams foi só o princípio delas. Eu tô cansada dessa tendência de colocar uma lente de aumento e de dar uma origem simpática pro grande vilão da narrativa. E já abro um parêntese. Não há nada necessariamente errado com essa abordagem, desde que, número 1, o personagem e a história sejam propícios a isso. Número 2, que façam muito bem. Número 3, que não façam porque é uma tendência de mercado. E finalmente, número 4, que não esbagasse um vilão estabelecido justamente porque ele é tão bom em ser mal. Tanto na primeira, quanto agora no decorrer da segunda temporada, o Sauron de Anéis de Poder é fraco em todos os sentidos. O cara não bota moral nem nos orcs. E novamente, isso é uma pataquada. E aqui eu me debruço em duas teorias que explicam o que são esses seres de acordo com a mitologia do Tolkien. Saiba que o próprio autor nunca os conceituou de maneira definitiva, então há possibilidades. A primeira diz o seguinte: os orcs não têm alma. Eles são criaturas que surgiram do fogo, do lodo, da terra e do metal e que foram reanimados por um feitiço necromante. Eles podem até falar, mas eles não têm a consciência da alma, não no sentido que Tolkien estabeleceu. São umas espécies de autômatos extremamente vis e cruéis. Já a segunda teoria, que inclusive é narrada aqui no Silmarillion, afirma que os orcs são resultado dos elfos que foram capturados e torturados lentamente por Melkor, Sauron e todos os seus servos. E eles se tornaram esses verdadeiros monstros. Se você caminhar para uma teoria ou outra, os orcs ainda funcionam como parte do maquinário maléfico de Sauron.
o qual ele usa para fazer violência e dominação em toda a história. Eles no máximo temem Sauron a ponto de jamais se rebelarem e possivelmente o admiram, devido ao fato de que os orcs são produto da corrupção. Eles estão alinhados com os objetivos de Sauron. Logo, não faz sentido essa narrativa esdrúxula de que orcs são oprimidos, ou de que parte deles não quer ir para a guerra, ou de que Sauron pode ser capaz de deitar para orc rebelado. E muito menos de família de orc, com bebê orc. Se essa é a nova criação, eu comecei a entender por que Melkor quis destruir tudo. Sabe quem foi a pessoa que adaptou os orcs de maneira magistral? Peter Jackson. Eu me lembro especificamente de cenas da trilogia do Senhor dos Anéis, onde havia a criação de orcs. Era uma verdadeira indústria nefasta e caótica que representa tanto a habilidade quanto a natureza da vilania de Sauron e de todos os seus aliados ao longo das eras. Uma cena pequena que me impressionou quando eu assisti na minha adolescência e hoje em dia eu entendo o motivo por trás disso. Em conclusão, por todos os motivos citados, eu afirmo categoricamente que Anéis de Poder esbagaçou um dos maiores vilões de todos os tempos. E que para nós só resta uma solução. 9 horas, bebê, de uma história incrível, clássica, que vai perdurar por gerações. E essa aí, Anéis de Poder, pode ter certeza. Ou ela vai ser esquecida, ou lembrada como uma das piores adaptações de todos os tempos. E com isso eu encerro o vídeo de hoje. Esse aqui me deixou um pouco dividida como criadora de conteúdo. Tá sendo uma delícia ler o Silmarillion e pesquisar mais sobre os grandes personagens de Tolkien, mas eu também tô tendo que assistir Anéis de Poder. Mano do céu, tá difícil. Então, se você deseja honrar esse meu sacrifício, por favor, comenta, compartilha, dá like, faz o vídeo subir o máximo que você puder. E antes de me despedir, 2 recadinhos. O primeiro aos membros do canal. Muito obrigado pelo apoio até aqui. O conteúdo exclusivo de vocês está chegando e adivinha? Tem a ver com Silmarillion. E já que tô com essa obra maravilhosa em mãos, parto pro segundo recado. Você também pode adquiri-la no meu link da Amazon, que vou deixar aqui na descrição ou nos comentários do vídeo. Ainda não decidi, mas está aqui. Eu recomendo muito que você leia Silmarillion para você poder realmente entender a distância entre Anéis de Poder e a obra de Tolkien e o próprio filme do Peter Jackson, que de fato honrou essa obra aqui. E o esquema será esse aqui no canal. Sempre que eu mencionar um livro nos vídeos, eu vou colocar um link para você poder adquirir também. E por enquanto, é isso. Vou ficando por aqui. Beijos, até a próxima aí. Bye bye!